Vamos para mais uma aula. A aula de hoje a gente vai falar sobre Power Builder, né? O que é Power Builder? Seria um bodybuilder que faz um treino de powerlift. Uma mistura dos dois na realidade, né? Ou um powerlift que tem um físico próximo do bodybuilder, enfim. É lógico que a gente tem bodybuilders ali mais fortes que alguns powerlifts mais musculosos que outros bodybuilders. Mas enfim, a gente tem um padrão de trabalho dentro do treinamento para cada um deles, né? A gente costuma diferenciar muito quando na realidade dá para aproveitar muito o cenário de cada um deles. Por exemplo, a gente tem powerlifts trabalhando em força bruta ali, intensidades de carga muito alta, de 1, 2, 3, 4 até 6 repetições máximas durante todo o treino, usando exercícios complementares, enquanto a gente tem bodybuilders ali que costumam mesclar o treino. Ao mesmo tempo que a gente tem um bodybuilder que treina carga de 6 a 10 repetições máximas, tem outros que usam alto volume de repetições e técnicas avançadas, alto volume de séries, outros usam volume de séries menores. O mais importante é que todos chegam num resultado, por quê? De qualquer forma vai ter bons resultados, basta analisar o que é melhor para cada um e como ele vai evoluir individualmente dentro de cada padrão de treino, respeitando as preferências, né, e características. Por exemplo, se você pega caras ali, que eu vou explicar nessa aula, né, que costumam trabalhar com mais peso e menos repetições, são caras que já ativam uma quantidade de fibras a partir das primeiras repetições. Quando você trabalha com altas repetições, você precisa de chegar bem próximo da fadiga ou falhar para gerar o mesmo nível de ativação muscular de caras que usaram cargas maiores ali e já tiveram um alto recrutamento a partir das primeiras repetições. Por que isso acontece? Eu sei que você está curtindo o conteúdo, mas eu tenho um recado rápido para você. Esse é apenas um trecho de uma das centenas e centenas de aulas que você encontra dentro da Arena Coliseu. E eu vou ser sincero, a Arena Coliseu é o lugar para quem busca conhecimento de verdade, para quem busca aprender tudo sobre treinamento e nutrição, sem frescura, sem mimimi, sem enrolação. Não é lugar para quem treina fofo e nem para preguiçoso. Quer saber mais? Aqui na descrição tem um link com todas as informações. Agora pode voltar ao conteúdo. Valeu! O recrutamento de fibras ele acontece conforme a exigência da força de produzir força. Quando você está com alta carga, a partir das primeiras repetições, você já consegue um alto recrutamento de várias fibras musculares. Já quando você trabalha com altas repetições, as primeiras repetições são leves. E aí a tendência de recrutamento de fibras é menor. Conforme vai fadigando, vai aumentando. Enfim, a gente vai trazer isso aqui. E esse Power Builder nada mais é do que um atleta que treina mais direcionado para o levantamento de carga, treina mais para esse treino específico, mais específico para a força, mas sem deixar de lado a hipertrofia, que é um tipo de treino que particularmente eu gosto muito, tá? Então o que a gente tem aqui como características desse treino de Power Builder? Não necessariamente você precisa ser atleta de powerlifting ou bodybuilder para fazer, tá? Você pode ser apenas um entusiasta que tem interesse nesse treino e pode executar desde que tenha segurança e boa técnica, tá? Por quê? Pegar muita carga e fazer errado não é treinar. Vai acabar se lesionando. Sempre quando eu digo aqui muita carga, eu quero dizer muita carga com técnica. Não é muita carga e fazer torto ao meio movimento, que isso não existe, tá? Então sempre considere tudo que eu falar aqui com técnica. E quando eu considero alto volume, é um alto volume individual para cada um. Enquanto uns 40 séries é muito, para outros 20 séries já é muito. Então tem que separar isso, tá? Bom, vamos lá. Características do Power Builder, do treino Power Builder. Maior utilização de carga, então a gente tem a utilização de cargas maiores, de pessoas que estão constantemente evoluindo a força bruta e uma faixa de repetições menores, porque a gente vai trabalhar numa intensidade da carga de 1 a 6 repetições máximas, né? Nas work set são as séries de trabalho, são as séries principais, as séries importantes, entre aspas, do treino tirando a war-up. Então nas work set a gente vai ter um trabalho de 1 a 6 repetições máximas utilizando mais carga, ou seja, você vai na sexta repetição você vai falhar ou menos do que ela, tá? Falha concêntrica desde que tenha boa técnica. E sozinho, tá? Não adianta botar um pesão lá com ajuda desde a primeira repetição, que aquilo não é repetição máxima, você está recebendo ajuda desde a primeira. Então você tem que ser capaz de realizar no máximo 6 repetições máximas sozinho. Depois pode receber ajuda, auxílio de alguém. A gente tem normalmente um trabalho de volume de séries menor, tá? Não necessariamente é obrigação trabalhar com menos séries. Às vezes o indivíduo suporta alta carga e alto volume. Mas algumas vezes quando se aplica esse treino, a gente tende a reduzir o volume de séries em 15% a 50%. Ou seja, o cara vem fazendo 30 séries por grupo muscular e ele vai aplicar esse treino de Power Builder aqui. Esse treino de força, não especificamente só para força, mas esse treino mesclado aqui, mais puxado para força. O que ele vai fazer?
ele vai reduzir cerca de 15 a 50% do volume de séries por grupo muscular. Se ele estava fazendo média de 30 séries, ele vai cair entre 15 até mais ou menos 20, 22, 24 séries ali, é uma média. Ele vai reduzir para quê? Para que ele consiga explorar mais carga. Então a redução de volume acontece para você conseguir explorar mais carga com facilidade, sem gerar tanta fadiga, estresse e sem se desgastar treino após treino, porque você tem que... O objetivo desse treino é evoluir força na faixa de repetições, tá? Se você não está evoluindo força, você não está aplicando essa periodização direito. A gente tem aqui, normalmente, 1 a 3 war-up por exercício de 15 a 30 repetições. Ou seja, cada exercício recebe 1 a 3 séries de aquecimento, que são war-up de 15 a 30 repetições sem falhar, ficando mais de 6 a 10 repetições antes de falhar. Ou seja, vai fazer 15, podendo fazer 21 até 25 repetições, ou ele vai fazer entre isso aí, sempre sobrando mais de 6 até 10 repetições na reserva, sem falhar. Para quê? Para aquecer os músculos envolvidos naquele movimento e, lógico, para preparar as articulações e sentir o movimento, refinar a técnica, ter o aprendizado motor para ter cada vez mais domínio do movimento, para depois chegar nas work sets já preparado para o movimento. Então isso pode levar de 1 a 3 séries de aquecimento. Normalmente o que powerlift faz bastante, né? Começa com uma carga reduzida e não usa falha, vai aprimorando a técnica até as séries principais. Só que normalmente o treino de powerlift tende a ter um volume menor ainda, para não gerar essa fadiga muscular e atrapalhar os próximos treinos competitivos ali, né? Nos exercícios competitivos. A gente tem sempre de 2 a 5 minutos de descanso entre as séries. Por quê? Para você progredir com efetividade a carga, você precisa descansar o suficiente entre uma série e outra. Se você descansar, mas eu consigo subir peso descansando 30 a 40 segundos. Mas fisiologicamente não vai subir ao mesmo tanto que subiria se descansasse mais. Isso é fisiologia básica, metabolismo energético. Por quê? Se você descansa 30, 40 segundos, menos de 1 minuto, ou até menos de 2 minutos num treino desse, você não vai conseguir ter uma ressíntese tão efetiva de ATP, consequentemente você não vai ter força imediata disponível para estar levantando a próxima carga com mais peso, talvez até para sustentar uma faixa de repetições ali. Por quê? Porque você vai estar energeticamente fadigado da série anterior. E se você for fazendo isso, atrás disso, vai cada vez piorando mais. Então sempre 2 a 5 minutos, às vezes passa até um pouquinho, não se preocupe em esfriar, apenas não fique ali boiando 10 minutos, mas 5, até 2, 5, 6 minutos ali é bem tranquilo descansar para a próxima série, tá? Principalmente exercícios mais desgastantes que exigem muito oxigênio e muito recrutamento de músculo, como um agachamento livre, um deadlift, né? A gente tem normalmente 1 a 2 grupos musculares no dia, ou seja, no máximo 2 grupos musculares no dia. Por quê? Se você vai para um terceiro, a tendência é o terceiro ser muito prejudicado, e aí você não consegue aplicar o treino. Então, normalmente o dia tem 1 ou 2 grupos musculares. Pode ser em horários diferentes no dia? Pode. Pode ser no mesmo horário? Pode, desde que você comece e termine o treino efetivamente para os grupos musculares do dia. O que pode acontecer é o seguinte: você treina, por exemplo, dorsal e bíceps e aí você faz panturrilha. Beleza, panturrilha é um músculo resistente, dá para trabalhar tranquilamente ali sem prejudicar os outros treinos. Agora, se você vai fazer peito, aí depois você vai fazer dorsal, aí depois vai fazer outro... não, aí fica muito complicado fazer. Pode fazer? Pode, mas eu vou explicar como se faz isso treinando mais de 2 grupos musculares no dia. Dá para fazer? Dá, só que a gente tem que manipular bem a divisão do treino para não ter prejuízo nessa divisão. Mas normalmente é 1 ou 2 grupos musculares no dia, tá? Desde que cumpra todos os grupos musculares na semana. A gente tem normalmente mesociclos aí de 2 a 12 semanas, ou seja, a gente tem uma evolução de treino de mesociclo de 2 a 12 semanas, que é um trabalho voltado para isso, trabalhando dentro dessa faixa de intensidade nas work set, explorando essa periodização. Aí depois você pode mudar para uma periodização com repetições, uma faixa de intensidade um pouquinho menor, né, trabalhando até 12 repetições máximas, mas normalmente as pessoas que fazem aqui tendem a fazer mesociclos maiores, às vezes faz 3, 4 mesociclos, aí aumenta um pouquinho de volume, 10, 15% de volume de séries, aí faz mais um pouco de semanas, aí aumenta mais o volume de séries, mantendo esse padrão de treino. Outros preferem mesclar, faz 2, 3, 4, 5 semanas ali, depois mescla para um de intensidade ali de 6 a 12, a 15 repetições máximas, depois volta para esse. O importante é você aplicar de uma forma inteligente que você consiga evoluir, e sempre que você voltar nesse mesociclo, você está pegando mais peso do que antes, mesmo que seja apenas 1 kg, ou fazendo uma repetição a mais com aquela carga que você fazia antes, né?
Normalmente o deload ele dura de 1 a 4 semanas, mas é feito só quando é necessário. Ou seja, você não vai sair distribuindo o deload aleatoriamente, você vai distribuir conforme necessário. Às vezes o cara fala, bom, vou fazer 6 semanas desse treino, aí eu vou fazer uma semana de deload para entrar na próxima. Isso só é válido caso você tenha um calendário de competição. Caso não tenha, você fez 6 semanas assim. Tá bom ainda, ou faz mais outra semana assim, ou faz a transição para o próximo sem fazer deload. Caso a pessoa está se recuperando bem, motivada, evoluindo carga, evoluindo a faixa de repetições para a mesma carga, conseguindo aprimorar cada vez mais a técnica, não tem por que quebrar esse ritmo com deload. Mantém o cara assim. Agora o cara está fatigado, dor muscular tardia, está piorando nos treinos, recuperação, sono prejudicado, esporte nutricional ruim. Aí aplica o deload, normalmente é 1 a 4 semanas. O deload você reduz o volume de séries para metade e não falha nas séries. Fica sempre de 2 a 5 repetições antes da falha e um volume reduzido para se recuperar melhor. Às vezes fica até 1 ou 2 semaninhas sem treinar para depois voltar a evoluir o treino lá de baixo até chegar no volume que estava antes, né? E lógico, né, nesse padrão de treino a gente tem uma preferência por utilização de multiarticulares básico, né? Ou seja, deadlift e variações de deadlift, agachamento e variações de agachamento, supino, variações de inclinação de supino. Por quê? A ideia aqui é trabalhar força. Quando você trabalha nesses exercícios, você tem mais de um grupo muscular trabalhando. E assim você consegue distribuir a carga, a força para vários grupos musculares, desde que você tenha domínio do movimento e execute da maneira certa. Por exemplo, o agachamento, mais de 90 graus, tem uma boa participação de glúteo posterior de coxa. Então você consegue ir adequando esse trabalho, ganhando força bruta nesses movimentos de maior exigência de grupo muscular. Lógico, você vai fazer exercícios isolados como complemento. A intensidade da carga nos isolados pode ser mais flexível. Então, você pode trabalhar de 1 a 6 repetições máximas nos exercícios isolados? Pode. Mas aqui nos isolados você pode explorar mais repetições. Você pode fazer intensidade de 8, 10, 12, 15 repetições máximas, pode explorar mais repetições nas work set, porque o mais importante é a força bruta nesses básicos, tá bom? Os isolados entram como complemento ali, que pode explorar mais repetições ou não, vai do critério de cada um. Particularmente eu sigo a intensidade do multiarticulado, normalmente eu não uso menos de 4 repetições máximas dos isolados. Eu uso normalmente de 4 a 10 nesse treino. Mas pode usar um RM num rosca direta ali para o cara ver. Só que a chance do cara lesionar no isolado é grande, porque a carga está toda naquele grupo muscular. Se levantar de mau jeito, um estiramento pode acontecer. Então normalmente eu deixo nos isolados de 4 a 10 repetições máximas, mas você pode usar a faixa que você acha adequada na sua periodização, tá? Antes de a gente entrar para a parte prática da periodização, eu quero falar para vocês sobre essa questão de recrutamento de fibras que a gente citou lá no começo do vídeo, tá? Para a gente entender melhor o motivo dessa periodização aqui e por que ela é tão eficiente. A gente tem aqui a nossa unidade motora do músculo, né? A gente tem aqui a nossa unidade motora do músculo. O que é isso? É o que liga o nosso músculo com o nosso cérebro. É o que faz a junção disso, a sinalização de ativa esse músculo, que a gente precisa ativar ele, parte lá do nosso cérebro, graças a essa exigência e através da sinalização da unidade motora. A gente tem 2 grupos de unidade motora, de baixo limiar e de alto limiar. De baixo limiar tende a recrutar mais fibras do tipo 1 e recruta menos fibras, tá? As unidades motoras de alto limiar, elas recrutam mais fibras e mais fibras do tipo 2. Então as unidades motoras de alto limiar são responsáveis por treinos de força, de levantar carga, de gerar tensão. E lógico, conforme o músculo vai fadigando no treino, a tendência é aumentar a atividade dessas unidades motoras de alto limiar pela exigência. Então você começa a fadigar e vai aumentando a exigência de produção de força para manter aquele movimento. E aí essas unidades motoras de alto limiar, elas começam a aumentar a sua participação. Enquanto as de baixo elas continuam ativas, mas de alto limiar ela vai aumentando mais até ativar praticamente todo o grupo muscular ali, tá? Porque o nosso potencial de força é muito, muito grande, né? A gente nem usa toda a capacidade de um músculo de levantar força. Por isso que em situações extremas a pessoa desprende uma força que ela nem sabia que tinha, né? Situações ali de perigo, onde a pessoa está com um risco de vida ou alguém que ela gosta muito está no risco de vida, a pessoa tende a tirar uma força dali que ela nem sabia que tinha, né? Mesmo pessoas não treinadas. Já pessoas treinadas, normalmente você pega um strongman, um powerlifting muito forte, ele tem um controle de contração muito maior, ele consegue explorar mais a força dele, desenvolver mais
E isso também tem fator genético, né? Não é qualquer um que desenvolve uma força monstruosa só treinando, né? A gente tem umas limitações genéticas de cada um. Então a unidade motora funciona assim, alto limiar, mais recrutamento de fibras do tipo 2 e mais fibras, inerva mais fibras. Unidades motoras de baixo limiar, recruta menos fibras e mais fibras do tipo 1, que normalmente são atividades aeróbicas de constância e volume, né? Tipo maratona, o cara tá ali trabalhando num ritmo constante, produzindo energia constantemente, então fica mais nas fibras do tipo 1 e unidades motoras de baixo limiar ali para manter esse trabalho. Caso aumente muita intensidade, a alto limiar começa a recrutar, tá? Menos intensidade, baixa limiar. Então a gente tem aqui o nosso motoneurônio, tá? Esse é o nosso motoneurônio, que é o que vai trazer a sinalização aqui, sinalização aferente e a sinalização eferente é que volta, tá? Então a gente tem aqui a sinalização partindo lá do motoneurônio e aqui a gente tem o músculo, né? Esse em vermelho é o músculo, esse em preto aqui são os núcleos do músculo, né? E aqui a gente tem a junção neuromuscular. Esse motoneurônio, ele tem várias inervações, né? Ramificações. Então um motoneurônio,